Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos corrigir os exercícios do CA a respeito de período regencial, que vai da página 12 até a página 15, tá? Vamos fazer as correções aí junto comigo. Número 1, ele pediu para você assinalar os elementos que são possíveis de ser identificados por meio da letra do trecho. Então, você marca aí regência trina e Constituição de 1824. Número 2, virando a folha, ele pediu para você relacionar aí quem são os caramurus, os chimangos e os farroupilhas. E a ordem ficou B, A, C, de cima para baixo, tá? Número 3, ele pediu para você completar essa frase com as palavras que estão no quadro. Então, eu vou lendo com você e você já vai vendo quais são as palavras certas para serem encaixadas aí. O ato adicional de 1834 fez adições à Constituição de 1824. Determinou que o poder moderador não poderia ser exercido durante o governo regencial. Por meio dele, o Conselho de Estado foi suprimido, criando em seu lugar as Assembleias Legislativas Provinciais, atribuindo maiores poderes a esses órgãos. Número 4 é uma questão de VOF. Somente a terceira, a do meio de todas, que é falsa. Primeira e segunda verdadeira e as duas últimas também verdadeira, tá? Número 5. Considerando essas questões, assinale as opções que correspondem às instituições que foram criadas no Brasil com esse foco durante o período regencial. Foi criado o Colégio Pedro II, que é o primeiro que está aí em cima. Foi criado o Instituto Histórico e Geográfico, o IHGB, e foi criado o Arquivo Nacional. São 3 xizinhos aí que você tem que marcar. Página 14. Número 6. Nós temos aí uma opção de marcar X. Você vai marcar para mim letra D. E a número 7. Por que o momento em que Dom Pedro II se tornou imperador ficou conhecido como o golpe da maioridade? Porque ele ainda não tinha idade suficiente para governar. De acordo com a Constituição, a idade correta para ele assumir o poder seria com 18. Então, eles fizeram uma modificação na lei, anteciparam a idade para que ele pudesse assumir o poder com 14 anos. Justifique esta afirmação. O início do segundo reinado equivalia à restauração da plenitude monárquica. Bom, é porque desde Dom Pedro I, o Brasil tinha ficado sem rei, né? Então essa plenitude monárquica é porque o Brasil voltaria a ser comandado por um rei, não mais por regentes. É isso que ele quis dizer aí, através da figura de Dom Pedro II. Página 15, número 8, de marcar X, você vai marcar a letra E, a última opção, e o número 9, você vai marcar a letra D, que é a respeito do período regencial, alternativa certa, essa aí, letra D de Deus, tá, gente? Bom, nesse mesmo vídeo, nós já vamos dar uma introdução ao nosso assunto do próximo capítulo, que é sobre segundo reinado. Então, agora, nós vamos falar do período em que Dom Pedro II governou o Brasil. Na página 29 da sua apostila, nós temos o momento da coroação, em que ele deixa de ser o simples Pedro de Alcântara e vai se tornar o Dom Pedro II. Nós vamos falar um pouco sobre o iniciozinho do governo dele e a gente dá continuidade ao assunto na nossa próxima videoaula. Então vamos na página 30, vai grifando comigo. O golpe da maioridade levou ao poder Dom Pedro de Alcântara, que ocupou o cargo de imperador de 1840 até 1889. Então ele ficou 49 anos no poder, constituindo o governo mais longo da história do Brasil. Aí nós temos um exercício, você vai fazer já, o número 1 e o número 2 também, não esquece. Bom, vamos lá embaixo, falar de política.
A política no segundo reinado foi marcada pela disputa entre membros do Partido Liberal e Conservador. Você percebe que não tem nenhuma novidade. Desde o primeiro reinado, a disputa entre esses dois grupos estão acontecendo, se estendeu durante todo o período regencial e agora no segundo reinado não vai ser diferente. Só que Dom Pedro vai ter um jogo de cintura para saber lidar com um grupo e com o outro, para que eles não entram mais tanto em desavenças, tá? Aqui tá falando quem é o pessoal que faz parte do Partido Liberal, quem é o pessoal que faz parte do Partido Conservador, não precisa grifar isso, tá? Vamos na página 31. O golpe da maioridade foi obra dos membros do Partido Liberal, motivo pelo qual esse grupo político predominou no primeiro momento do governo de Dom Pedro. Então, o Partido Liberal foi aquele grupo que apoiou Dom Pedro desde o início para que ele assumisse o poder. Dom Pedro II, tá, gente? Então, obviamente, os cargos mais importantes, a influência política era dele. Só que o Partido Conservador vai começar a não gostar. E Dom Pedro, mesmo tão jovem, mesmo tão inexperiente, ele vai ter um jogo de cintura, como eu disse para vocês, para tentar agradar também ao Partido Conservador, que no momento não desfruta tanto do poder, não tem tanta proximidade com ele, mas que ele acha importante manter os dois grupos do seu lado. Então, ele foi muito mais esperto do que o próprio pai, que não soube lidar com essas divergências políticas. Pouco após assumir o cargo, no entanto, o imperador convocou eleições para compor a Câmara dos Deputados liberais e conservadores. Não se limitaram ao confronto nas urnas. O processo eleitoral foi marcado por uma grande violência e inúmeras fraudes, o que lhe rendeu o título de eleições do cacete. O resultado garantiu a vitória aos liberais. Bom, a polêmica envolvendo a eleição fraudulenta levou Dom Pedro II a utilizar o poder moderador para anular o resultado. Como resposta ao poder concedido por Dom Pedro II ao Partido Conservador, os membros do Partido Liberal, liderados pelo ex-regente Feijó e por Teófilo Otoni, promoveram em 1842 uma série de revoltas nas províncias de São Paulo e Minas Gerais. Então você vê que o início do governo de Dom Pedro é bastante turbulento, ele tem que ter um jogo de cintura para conseguir levar esses dois grupos. Ele queria compor a Câmara de Deputados e os liberais ganharam a maioria, mas depois chegaram à conclusão de que houve muita fraude, os conservadores não queriam aceitar. E sabe qual é a estratégia que Dom Pedro vai usar? A estratégia do revezamento. Esse grupo fica um pouco, depois o outro grupo entra. Então era uma forma que ele encontrou de agradar esses dois grupos. Ele teve muito mais jogo de cintura, mesmo com a imaturidade, mesmo sendo tão jovem, mas de saber lidar com as diferenças desses dois grupos. Agora você vai fazer o dever também da página 31 e a gente volta num outro momento para continuar falando sobre Dom Pedro II. Beijos, até mais!